A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo, Senhor, venha ministrar o seu coração. Quero ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Como seria maravilhoso se nós conseguíssemos colocar esse texto, este trecho em prática nas nossas vidas. Maravilhoso viver uma vida de paz, de alegria, de contentamento, sem preocupações, confiando plenamente na graça, no amor e na misericórdia de Deus para conosco. Deus, Ele deseja que isso aconteça e Deus, Ele deseja que nós venhamos a viver assim. Por muitas vezes, Jesus falou aos seus discípulos, aos seus seguidores: não tenham medo. Não significa que eles nunca viriam a passar por situações de medo, mas eles iriam enfrentar os seus medos para avançar, para conquistar, para viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. A ansiedade nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele pode nos dar paz mesmo em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às aflições. Ter a paz que excede esse entendimento, todo entendimento, viver em paz, não ter ansiedade, não significa viver uma vida livre das aflições. Jesus não nos escondeu nada. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nessa terra, nós sim vamos passar por problemas, vamos passar por momentos difíceis, é verdade, mas em nenhum desses momentos, nós precisamos ficar ansiosos. Nós precisamos acreditar nas palavras de Jesus, acreditar em quem Jesus é e em quem nós somos através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Aquilo que nos deixa ansiosos não significa que seja a verdade, talvez é a realidade naquele momento, mas a verdade de quem nós realmente somos, nós que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus como Salvador, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E como filhos, somos herdeiros. O nosso reino não é aqui nessa terra, o reino de Jesus não é aqui nessa terra. Nós vamos viver num lugar maravilhoso de paz, de alegria, que a mente do ser humano não é capaz de suportar. Diante disso, todas as nossas aflições são momentâneas, são passageiras, e nós não temos motivos para temer, não temos motivos para ficar ansiosos. Por isso a palavra de Deus vai falar: não andem ansiosos. Obviamente, nosso adversário, nosso inimigo, ele vai querer nos enganar, vai querer fazer com que a gente não use todo o potencial que Deus nos deu, e ele consegue muitas vezes fazer isso, semeando a ansiedade no nosso coração. E nós muitas vezes cedemos às preocupações, cedemos às mentiras que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Mas se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus verdadeiramente nos ama, cuida de nós e tem o melhor para as nossas vidas, por que deveríamos ficar preocupados ou ansiosos por alguma coisa nessa terra? Não somos verdadeiros filhos de Deus? Ele nos ama e cuida de nós? Por que iríamos nos preocupar? Não é tão simples assim. Confiar plenamente em Deus, abandonar, viver uma vida sem ansiedade hoje em dia, não é tão simples como parece ou como aparenta. Para as pessoas ao redor que não têm problema com a ansiedade, talvez olhem com desdém, com preconceito, mas a pessoa que vive ansiosa, ela precisa exercer a sua fé, ela precisa se esforçar, tomar uma decisão de acreditar na palavra de Deus e lutar contra a ansiedade. Existe uma luta a ser travada. A ansiedade ela provoca reações naturais. Você ficar ansioso por algo que você vai fazer, por uma situação real, por exemplo, uma prova que você venha a fazer, um teste, alguma situação, isso nos deixa um pouco ansiosos, né? É verdade. Isso é normal. O problema é deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração, da nossa mente e nos impedir de agir.
Eu me lembro de quando eu comecei a pregar, Deus ministrando no meu coração, e eu fui tendo oportunidades, eu ficava extremamente ansioso para pregar. E me sentia enjoo, ficava um pouco, às vezes, até tonto, uma pressão, mas quando começava a pregar, a ministrar a palavra, aquilo ia se acalmando e ia passando. Eu aprendi que uma situação simples, né, me deixava ansioso, mas eu aprendi que era um momento. E aí então comecei a controlar. O Espírito Santo de Deus foi me mostrando, foi me ensinando a controlar aquela situação. Eu não sei qual é a situação que te deixa ansioso. Existem muitos casos, muitas pessoas, quando vêm fazer aconselhamento, não sabem por que estão ansiosas, não conseguem identificar o motivo da sua ansiedade, só identificam as reações. Tem pessoas que sentem dor, né, em alguma parte do corpo, tem pessoas que ficam tontas, tem pessoas que não querem se levantar da cama, tem pessoas que passam por, enfim, uma série de situações, dor no coração, falta de ar, ataque cardíaco, ou seja, são várias reações que são normais diante da ansiedade. Essas reações são normais diante da ansiedade. Se você controla a sua ansiedade, você controla essas reações. E essas reações, elas não vão desencadear a algo maior, apesar da nossa mente começar a fixar naquilo ali, se preocupar com as reações, mas elas não vão se desencadear em algo maior, vai passar. Então, se você tiver uma crise de ansiedade, por mais difícil que pareça, tenta se controlar, respirar fundo, olhar para a criação de Deus, para aquilo que Deus quer, lembrar das promessas do Senhor. Enfim, não é uma tarefa simples, mas é um treinamento que precisamos fazer, exercitando a nossa fé, e a palavra de Deus vai nos dizer que nós conseguimos isso quando oramos, quando trocamos a ansiedade pela oração. Veja bem, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas troque essa ansiedade pela oração. Pelos pedidos a Deus, apresente os seus pedidos ao Senhor. Então, quando aprendemos a orar com o Espírito Santo, quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir executar. Essa é a vontade de Deus. Não podemos nos acomodar com a ansiedade de forma alguma. Os remédios, eles funcionam para controlar as reações da ansiedade, mas eles não trazem cura. Então, por exemplo, a pessoa que tem aquela reação de ficar agitada, aquela ânsia, toma o remédio que vai controlar a reação, mas não vai trazer cura. A cura acontece quando você, em nome de Jesus, reconhece e busca a presença do Senhor. Quero contar uma experiência de algo que aconteceu diante dos meus olhos. Uma pessoa que tinha crise de ansiedade, estava passando por crise de ansiedade, qualquer situação era motivo de ficar ansiosa, e em muitas situações ela não sabia por quê e as reações aconteciam, e ela precisava se medicar, tomar os medicamentos constantemente. Bom, quando ela entendeu que a ansiedade dela ela era por causa da falta de confiança em Deus, ou seja, ela queria tomar conta de tudo, queria estar à frente de tudo, ela queria que tudo estivesse de acordo com a vontade dela. Quando ela reconheceu que a ansiedade dela, no caso dela, era pecado, e confessou a Jesus, se ajoelhou, confessou a Jesus e entregou aquele problema a Jesus, ela experimentou de alívio, e sem perceber, ela ficou sem tomar os remédios, porque não estava tendo as reações. Depois de uma semana, depois de um tempo que ela percebeu que não estava tomando aqueles remédios. A situação dela é um exemplo à parte, que aconteceu com essa pessoa de um modo especial. Então ela foi liberta da ansiedade. Porém, uma vez que foi liberta da ansiedade, ela tem que lutar para permanecer livre. Porque sabemos que a ansiedade é algo que acontece e que tem atacado a sociedade de modo geral. E isso deve-se muito também à quantidade de informação que a nossa mente absorve, a quantidade, a questão das mídias sociais, enfim. A sociedade ela é corrompida e depravada, e o inimigo ele usa dessas situações para nos impedir de viver o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Bom,
essa pessoa foi liberta e ela precisou continuar sendo liberta, continuar treinando a sua mente, continuar confiando no Senhor para não tentar tomar as rédeas, ela mesma ter o controle, mas deixar o controle nas mãos do Senhor. Uma vez que nós somos libertos, precisamos continuar libertos. Deus ele tem um plano nas nossas vidas e nesse plano de Deus nas nossas vidas, a ansiedade não tem vez. Precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Então, quando você começar a sentir algo, se você é uma pessoa assim extremamente ansiosa, quando você começar a sentir algo assim, a reação, lembre-se que as reações são normais. A batalha está aqui na nossa mente. Precisamos direcionar a nossa mente e nos voltar para o Senhor. Quando aprendermos a orar sem cessar com o Espírito Santo de Deus, em toda e qualquer situação, apresentando os nossos pedidos a Deus com súplicas e ações de graças, então nós vamos desfrutar da paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento. E as nossas mentes e os nossos corações não ficarão ansiosos, porque estarão guardados por Cristo. Eis a promessa do Senhor para as nossas vidas. Eis a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós possamos viver em paz. Que Deus te abençoe e te conceda a paz para viver uma vida assim. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra. Nós desejamos aprender a orar com o Espírito Santo, Senhor. E o meu pedido, ó Pai, neste momento, juntamente com os meus irmãos, é que o Espírito Santo, Senhor, nos ensine a orar para que possamos viver uma vida sem ansiedade, sem vier a tomar qualquer decisão, ó Pai, baseado nas nossas próprias vontades ou com pressa, mas que possamos descansar no Senhor. Nos abençoe, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda a mente e o coração de cada servo do Senhor que tem acompanhado estes devocionais e os ensine, ó Deus, nos ensine a orar pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu oro assim, ó Deus, na esperança de que o Senhor venha nos socorrer, venha nos atender. E que o Senhor esteja operando curas, ó Pai, tirando toda a ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. A ansiedade nos impede até mesmo de orar. Quando você estiver em oração, livre-se, liberte-se da ansiedade. Não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe com o que vai acontecer depois, não se preocupe em orar com pressa. Descansa no Senhor. Se nada vier na sua mente, na sua boca, fique quieto. Coloque um hino, fique descansado na presença do Senhor. Deus, Ele quer te dar uma vida de paz. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Deus te abençoe.